Essa é a minha análise de todos os easter eggs e coisas que você pode não ter percebido no 6º episódio da 4ª temporada de Rick e Morty. Depois de um longo período, Rick e Morty está de volta em um baita de um episódio muito legal, que é focado em dinheiro? Em trens? Não, focado em referências. Sim, esse episódio foi focado em referências do próprio episódio dentro dos outros episódios de Rick e Morty. Tipo uma coisa assim pra quebrar a 4ª barreira mesmo. Mas fica muito melhor se eu mostrar todas as imagens aqui e comentar. Porque esse foi um episódio focado em tudo isso. Então cada detalhe, cada personagem é uma referência a outro episódio. Mas antes de começar, eu preciso falar pra você que esse vídeo aqui tá cheio de spoilers. Não só desse episódio, mas de toda a série Rick e Morty. Mas acho que isso já dava pra sacar, né? O título do episódio é Never Ricking Morty, o que é uma clara referência ao filme História Sem Fim, Never Ending Story em inglês, que é um filme de um garoto que precisa criar histórias no mundo real para manter vivo o universo falso. Bem parecido com a história desse episódio. O próprio trem do episódio é referência a 2 desenhos do Cartoon Network, o Infinity Train e um episódio da Hora da Aventura. E até no final do episódio a gente descobre que não é nem o Rick e Morty original que a gente tá vendo nesse episódio no mundo ali normal, né, do trem, fora do trem, aliás. Algo que me lembra também do episódio que os alienígenas tentam descobrir aquela fórmula secreta do combustível do Rick, estão lembrados? Aliás, todos os personagens que aparecem nesse episódio são para lembrarmos de algum evento, de algum episódio, seja os cachorros nessa roupa meca, seja o Pessoa, Pássaro Fênix, tudo isso. Olha essa cena inocente aqui no bar, olha só as torneiras de chopp aí, de cerveja, tá vendo só? Uma é a cobra do episódio dessa temporada, do Cobra do Jazz, estão lembrados, né? A outra é a mosca que aparece logo no primeiro episódio da primeira temporada e aparece em vários outros episódios. Quando contam a história que o Rick deixa esse sujeitinho aí do lado de fora da casa do Natal, foi claramente uma referência quando ele faz a mesma coisa com o Jerry, naquele período que ele tá divorciado, estão lembrados, né? E ele fica lá do lado de fora, igualzinho ao Jerry, chorando. E eu chorei de rir nessa cena aqui do Morty testando o corpo dele de mulher, vendo como é. Que é uma coisa que acho que todo adolescente, se virasse mulher por um dia, ia fazer isso, né? Ia apertar pra ver qual que é a sensação. Eu acho que na verdade eu faria isso também como adulto, hein? Que coisa mais idiota pra colocar no vídeo, eu não devia ter falado isso. E que toda essa cena aqui que parece mulheres que o Rick já namorou e parece que tem a Elsa do Frozen, olha só, igualzinho ao Nuke, hein? E eu adorei também essa cena aqui do condutor falando que ele quer quebrar a 5ª barreira, ou seja, algo além da 4ª barreira. Se você está se perguntando, não, essa coisa de 5ª barreira não existe. Mas eu adorei a máquina dele com os níveis de energia, narrativa e etc. A 5ª barreira é como se eles estivessem zoando eles mesmos, por conta do Rick ficar constantemente quebrando a 4ª barreira. É como se falasse assim, ó, você quebrou tanto a 4ª barreira que agora tem que existir a 5ª. Ou até pelo fato do Rick Sanchez ser o ser humano mais inteligente do universo. Tão inteligente que ele saca que, na verdade, ele é um desenho animado e a gente está assistindo ele. Tem o easter egg do maquinista do trem, está na verdade jogando um fliperama igual que o Morty jogou, que eu nem me lembro qual temporada foi, mas vocês estão lembrados, né? E aí tudo vira algo como a Hora do Pesadelo, lá com o Fred Krueger e tal. Porque como na Hora do Pesadelo, o que acontece no sonho acontece na realidade. Então, o que estava acontecendo no jogo estava acontecendo com ele, na realidade ali dele. E aí, a parte mais viajada são esses aliens, dizendo que ele acredita que existe um Deus e que ele vive dentro deste Deus e só a castidade pode salvar o Deus dele. E aí, quando ele decide não ser mais virgem, bom, dá tudo errado, né? Que na verdade é o maquinista, quando ele leva tiro, realmente era verdade o que o Alien estava acreditando, ou mais ou menos isso. Nessa cena aqui do trem tem vários easter eggs de episódios musicais, como o Pequeno Rick na festa, e um dos melhores episódios, na minha humilde opinião, o Fica Tranquileba, que tem a cabeça assim, né, show me what you got. Eu adoro esse episódio. Tem a referência dentro da referência dentro da referência, quando Jesus chama pelo pai dele, e nós esperando Deus, né, na nossa concepção de Deus, e na verdade era o maquinista, ou seja, o mesmo Deus do Alien que eu falei agora há pouco. Quando o Morty está contando aquela história horrível
né, dos escorpiões e tal, aparece uma foto do filho dele na parede, o Morty Jr. E mais tarde o exército da espécie do filho dele que aparece também, né, os Gazorps. E aí, pra mim, vem assim uma das sequências que eu mais gostei do episódio, uma sequência assim sem parar de histórias de quebrando a quarta barreira. O maquinista louco joga o Morty pra fora, isso faz ele sair desse casulo aí na cidadela dos Ricks, e depois ele acorda sendo militar. E depois mostra o Rick professor, que é assassinado pelo mesmo Morty militar anos mais tarde. E aí, no confronto final, quando tudo está para ser perdido, Rick se ajoelha e reza. Isso porque é algo tão fora do personagem dele fazer, algo tão impossível, que é literalmente ele cagando no roteiro, ele destruindo a estrutura do roteiro e assim conseguindo voltar para a realidade que o condutor está. E detalhe que o portal aí, com inscrições em volta, é referência também. Lembra do episódio do dragão, né? O Rick até fala naquele episódio, quem é que escreve um portal? Que é uma coisa que eu penso direto também, eu tô jogando pro celular um joguinho lá dos Cavaleiros do Zodíaco, e direto assim, tem um portalzinho assim, que é o báculo da Atena, e tá escrito assim em volta, eu falo assim, quem que escreveu aí? Eu sempre pensei nisso e quando o Rick falou nesse episódio dos dragões, eu chorei de rir. E a cena final com o Rick falando sobre o vírus no mundo real. É isso que eu falei sobre ele ser tão inteligente, mas tão inteligente que ele sabe que ele, na verdade, é só uma animação. Aliás, como eu disse, dá até pra discutir se esse é o Rick real ou não, porque é meio estranho ele pedir um beijo pro neto dele, né? Tudo bem que ele explica que ele ama tanto o capitalismo, que ele adorou, que ele foi lá e comprou algo pra ele, gastou dinheiro, mas mesmo assim. E também é uma coisa muito louca, né? É a quinta barreira, talvez, dele falando, olha, as pessoas não estão comprando nada por causa do vírus, você foi lá e comprou, é isso aí, você tem que fazer isso mesmo. Cara, que muito louco, é o desenho falando de uma história que não aconteceu, aí fala do mundo real dentro do desenho, é muito louco mesmo, né? E por falar nisso, o site que aparece no final pra gente clicar e comprar o trem não é real, tá? Eu sei porque muitos de vocês aí tentaram entrar no site. E eu falo isso com propriedade, porque eu tentei. Semana que vem tem mais episódio de Rick e Morty, e você? Quer que eu faça mais vídeo? Gostou? Você gosta de Rick e Morty? Deixa aí nos comentários para eu saber. E mais importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque muitas visualizações significa que vocês gostaram. Aí eu faço mais vídeos. Beleza, galera? Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!